Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu bom Jesus, perdão de pecado dos fogo do inferno, lembrai da nossa desesperação, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal. É o seguinte. Semana passada vocês realmente tinham começado um livro, né? Mas, contudo, certo? Eu e mamãe a gente estava conversando e a gente decidiu que a gente vai ler um livro só, sim, mas não aquele, tá bom? A gente vai ler um outro livro permanentemente Qual é? durante as aulas, tá bom? Calma, calma, eu vou dizer. Que é um livro um pouco mais leve, tá bom? No sentido até físico mesmo, ele é realmente mais leve, ou seja, ele é mais curto a história, ok? Mas que eu acho que é mais legal para vocês, mais interessante nessa parte de literatura, tá bom? O nome do livro é Sobrinho do Mago, você deve Eu não ter, tenho mais. certo? E é o primeiro Eu As não livro. Crônicas de Nárnia? É da Nárnia. Eu tô lendo um livro que é A Cadeira de Prata, que é do Nárnia. Aí eu tô lendo, aí fala todas as coisas sobre o primeiro. Sim, Cadeira de Prata é o penúltimo livro, na verdade, né? Antes da última batalha. É legal, Cadeira de Prata é um dos meus favoritos. Tá, deixa eu só fechar aqui outras coisas, mas meu computador vai ficar travando tudo. Tá, fechei. Olha só, beleza. Eu sei que muitos já leram, eu sei que muitos nem, nunca ouviram falar de Crônica de Nárnia, de livros, tá bom? Por isso a gente vai lendo juntos, tá bom? A gente não vai ler tudo, claro, porque é meio grosso, né, pra ler tudo junto, tá bom? Mas a gente vai pegando as principais partes, eu vou resumindo pra vocês o que aconteceu em algumas partes, tá bom? Mas toda aula, sem exceção, vai ter resumo, tá bom? Então, aula de literatura vai ter sempre resumo, Como tá assim vai bom? ter? E aí vocês vão ter que fazer resumo de toda a aula de literatura, tá bom? Então, assim, o que, que eu indico para vocês? Acabou a aula, antes que as coisas saiam da sua cabeça, vai lá, faz o resumo, anota o que o professor falou durante a aula, isso é importante também, tá bom? Porque o resumo não é do texto da história, o resumo é da aula. Então, comentários, o que eu disse, o que eu falei sobre tal personagem, enfim, beleza? E aí, na próxima semana eu vou cobrar de todos, se fizeram resumo ou não, beleza? E eu vou pedir para alguns falarem o que escreveram durante a aula, beleza? Vamos lá então. As Crônicas de Nárnia é uma saga de 7 livros, ok? Escrita pelo C.S. Lewis, em inglês, beleza? Assim como Tolkien, assim como Saga. Chesterton, assim como o autor de Sherlock Holmes, Todos sim, juntos. vai ser. Eu quero Legal. ler esses daí. Aí vai ser legal já saber como é o sobrinho do mago, né? Eu tô no 7º capítulo Sim. do primeiro livro. Então você vai ler junto com a gente, vai. A gente vai ler primeiro, tá bom? E assim como os outros autores da Inglaterra, ele vai se ambientar em Londres, né? Ou seja, a cidade da capital da Inglaterra. Só que diferente do Tolkien, por exemplo, que escreveu Os Senhor dos Anéis, que é uma coisa mais infanto-juvenil, ou seja, uma coisa mais para adolescentes, né? Eu 12, gosto. 13, 14 anos. O Lewis ele vai escrever. Sim, Senhor dos Anéis é muito legal. E o Senhor dos Anéis livre, tá? Tem muita coisa diferente do filme. O filme é bom? É bom. Foi uma boa adaptação. Mas ainda assim o livro é melhor, entende? Ok? Não tem jeito. O livro vai ser sempre melhor. O Hobbit não, tá? O Hobbit foi muito mal adaptado nos filmes. É bem melhor nos livros. Então, mas voltando. O Lewis, ele não escreveu para jovens, ou seja, 13, 14 em diante, né? Ele escreveu para crianças, entende? Então, vocês. O, as histórias do Lewis é como se fosse aqueles contos de fada antes de dormir, sabe? Uma historinha bem levinha, bem legal de ler e com muitas alegorias, certo?
O Lewis, apesar dele não ser católico, certo? Ele era profundamente cristão, beleza? O Lewis e o Tolkien eles eram amigos, né? Eles se conheceram, o Tolkien sempre foi católico e foi ele que converteu o Lewis para o cristianismo. Só que o Lewis acabou ficando como protestante. Ele não chegou a dar o passo para o catolicismo, ok? Ele quase se converteu, mas aí, no final da vida, mas aí não deu tempo dele ser batizado. Mas os livros deles dá para ler, do Lewis, tá bom? São muito bons, na verdade. Livros teologais, alguns para adultos, né? E as Crônicas de Nárnia, tá bom? A gente vai ver que tem imagens muito fortes da Bíblia, de Deus e de sobre a redenção no geral, tá bom? Tarde, Vamos começar que o tempo é curto. tarde. Boa tarde, Max. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu vou fazer a leitura, mas eu peço para vocês. Se vocês não começarem a não entender o que eu estou falando, pode pedir para parar, pode me interromper e pedir para repetir, tá bom? Às vezes o som falha, às vezes a minha boca cansa e eu começo a falar errado as palavras, né? Então, por favor, podem interromper, tá bom? É Sobrinho do Mago, o Marcos. É o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, de Lewis. Né? A gente vai ler só esse agora, tá bom? E depois a gente vê se a gente continua o outro ou não, beleza? Vamos lá. Capítulo 1. A Porta Errada. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos atrás, quando o seu avô ainda era menino, tá? Na época de Lewis. Ou seja, é nosso tataravô, certo? Beleza? É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a Terra de Nárnia. Certo? Nárnia não vai ser um ponto só de Nárnia, vai ser um ponto da passagem entre o mundo de Nárnia e o nosso. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres. Sherlock Holmes existiu, gente? Não, mas aqui é uma referência à época de que foi lançado o livro do Sherlock, beleza? Muito legal, leiam. E as escolas eram ainda piores do que as de hoje. Mas os doces e salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Isso é verdade. Antigamente as coisas eram mais baratas. Naquela época vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Morava numa daquelas casas que ficam coladas uma na outra, formando uma enorme fileira. Então, imaginei a casa uma na outra, assim, tudo juntinho. Uma bela manhã, ela estava no quintal, quando viu surgir por cima do vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia crianças naquela casa. Apenas os irmãos André e Letícia Ketterley, dois solteirões que moravam juntos, tá bom? Então a Polly, na verdade, ela tem um vizinho, certo? E nesse vizinho só vivem duas pessoas, ok? Dois solteiros, André e Letícia, beleza? E ela ficou tipo, nossa, um garoto, como assim? Por isso mesmo, ela regalhou os olhos, muito curiosa. O rosto do menino estava todo sujo. Não poderia estar mais sujo, mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra, depois chorado muito e então enxugado as lágrimas com as mãos de terra. Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido. Oi, disse Polly. Respondeu o menino. Como se chama? Me chamo Polly. E você? Diggory, respondeu o menino. Puxa, que nome sem graça, disse ela. Ah, eu acho o Polly muito mais sem graça. Não é, não. É sim. Bem, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É o que você deveria fazer, principalmente depois... E ela parou. Ela iria dizer, principalmente depois de ter chorado por aí. Mas achou que isso seria pouco delicado. Está bem, eu chorei mesmo, respondeu Diggory, bem alto. Ele se sentia tão infeliz que ele nem se incomodava se soubessem que andava chorando. Você também choraria se você tivesse vivido a vida inteira no campo. E aqui a gente vê aqui a gente tem a primeira caracterização do Diggory, tá bom? Ou Diggory, qual que quer que seja. Você também choraria se tivesse vivido a vida inteira no campo e tivesse tido um pônei, um rio no fundo de um quintal e de repente viesse morar nesse buraco, certo? Ou seja, ele vivia num campo, ele tinha cavalo, ele tinha rio e do nada ele tá nessa cidade, ok? Com ruas, com fumaça, com carros. Londres não é um buraco, reclamou Polly, indignada.
Mas o menino estava tão aborrecido que ele nem prestou atenção e continuou a falar. E aqui continua. E se seu pai estivesse lá na Índia e você tivesse que viver com uma tia e um tio que são loucos, quem iria gostar? E isso porque os seus tios têm que tomar conta da sua mãe. E se sua mãe estivesse doente e fosse morrer? Aí o rosto de Diggory ficou esquisito, como se ele estivesse fazendo força para não chorar. Polly falou, Polly respondeu com doçura. Gente, o que está acontecendo com a mãe dele? Ué, ela. Sim, é bem óbvio. Ela tá mal, ela tá doente. Tá quase Que mais? morrendo. Não, tá quase morrendo, exatamente. Tá bom? Então, o Diggory, ele morava no campo, agora ele tá com o tio e com a tia que aparentemente são malucos, ok? O André e a Letícia. E ele tem uma mãe muito doente que tá de cama e quase morrendo. Desculpe, disse Polly. Eu não sabia de nada. E, como não tinha mais o que dizer, ou querendo animar o garoto, exclamou. Peraí, o seu tio é mesmo doido? Ou é doido ou tem mistério nisso tudo. Ele tem um escritório no último andar e a tia Letícia nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira nada bem. Tem mais. Sempre que ele quer me falar de alguma coisa na hora do jantar, a tia não deixa dizendo: Não morrer seu menino, André. Ou então, Diggory não está interessado em nada disso. Ou, Diggory, acho melhor você ir brincar no quintal. Certo? Então, sempre afastava das loucuras. Aqui a Polly e o Diggory conversando, tá bom? Vai ser legal porque o Lewis, eles geralmente, as crianças que vão pra Nárnia, elas vão vir sempre em duplas, tá bom? Geralmente, tá? Tem exceções, claro. Mas que tipo de coisa ele tenta te dizer? Referindo-se ao tio, perguntou a menina. Calma, aqui a gente tá em Londres ainda. A gente não tá em Nárnia. A gente tá aqui no mundo Último real. andar, será que lá tem alguma coisa a ver com Nárnia? Será que eles vão pra Nárnia, né? Ah. Eles vão lá pra baixo? Será que as coisas do Será? escritório vieram de Abre a Nárnia? porta do escritório. Pode ser. Vamos ver. Eu lembro que eles foram pra algum Muitas túnel perguntas. e viajaram pra algum lugar. Sim, eles vão passar. Eles vão passar por aí agora a pouco. Eu não tenho a menor ideia, disse Diggory. A tia nunca deixa de continuar. Tem outra coisa. Ontem de noite eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando eu vi um grito. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que ele esconde lá dentro? Sugeriu a menina. Eu já pensei nisso, respondeu Diggory. Quem sabe ele faz dinheiro falso, disse Polly. Ele também pode ter sido um pirata, e agora ele anda escondido dos antigos companheiros, porque senão a polícia lhe pega. Sensacional! Exclamou Polly. Eu jamais podia imaginar que seu tio fosse uma pessoa tão interessante. Ah, você diz isso porque nunca dormiu lá, Polly. Não é nada agradável acordar no meio da noite, ouvindo as passadas do tio andando no corredor, vindo na direção do seu quarto. E os olhos dele dão medo. Foi assim que Diggory e Polly se conheceram. Era início das férias de verão. E, como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a se encontrar quase todos os dias naquelas tediosas férias. As aventuras começaram principalmente por um motivo. Era um dos mais úmidos e frios verões dos últimos anos, de modo que, em vez de brincar ao livre, eles preferiam se aventurar dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer num casarão, com um toquinho de vela na mão. Certo? Então, é um verão frio, tá bom? Como alguns verões aqui em São Paulo, beleza? E eles estão se aventurando dentro de Eu casarões, moro certo? no Dentro estado de das São casas Paulo. encostadas uma na outra. É. Algum tempo atrás, pode haver descoberto que uma portinha no seu sótão dava por uma caixa d'água em um lugar escuro, certo? Então, tem tipo um porão, só que não é um porão, né? É tipo uma área do porão em cima da casa da Polly. Esse lugar escuro parecia um túnel comprido, com uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. Não tinha soalho no túnel, então ficava só as vigas assim na vertical e tinha que tomar cuidado para você não cair no buraco, certo? Então eu tinha que ficar lá se equilibrando. Ok? E aí ela começa a cuidar desse lugar, colocando algumas tábuas e fazendo dela um abrigo. Aparecendo a Polly, né, gente? Ah, o que eu vou fazer da vida? Não, peraí. Uma parte no sótão. Ah, vai ter meu esconderijo. Diggory gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessado em prosseguir nas explorações.
Olha aqui, disse ele. Até onde vai esse túnel? Ele para onde termina sua casa? Não, ele continua, disse Polly. Eu só não sei até aonde. Pode dizer, José. Me livrei de aparecer naquele texto. A voz da morte. É? Eu não conheço o texto. Parece legal. Pelo título, já dá até medo. Quer dizer então que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão. Ou seja, aquela caverna que a Polly encontrou continua nas outras casas. Nas outras. Ou seja, pessoinhas pequenas, conhecidas como crianças, conseguem passar por esses túneis. Poderíamos até entrar em outra casa. Ah, é? E acabar na cadeia como ladrão? Não conte comigo. Ah, não seja tão espertinho, Diggory. Eu só estava pensando na casa depois da sua. E o que tem na casa depois da minha? Ela tá vazia. O papai disse que tá vazia desde que a gente se mudou pra cá, respondeu Polly. Bem, vamos dar uma olhada, disse Diggory. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrável. Naturalmente, ele se pôs a imaginar o porquê a casa estava vazia tanto tempo. Polly se perguntava a mesma coisa, mas nenhum deles disse a palavra mal-assombrada. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Perguntou Diggory. Está bem, respondeu Polly. Você não precisa ir se você não quiser. Se você topa, eu topo, respondeu Polly. Como a gente vai saber que está em cima da outra casa? Eles resolveram descer e contar os passos até a casa e assim se guiar dentro da caverna. Mas eu não acho que essa casa esteja mesmo vazia, disse Diggory. Como assim? Eu acho que alguém mora lá, escondido, saindo e entrando tarde da noite com uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos e então ganhar uma recompensa. É besteira acreditar que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério. O papai acha que é por causa do mau estado da encarnação, observou Polly, dizendo baixinho como se guardasse um segredo. Encarnação, disse Diggory. Gente grande tem mania de dar explicações sem graça. Agora que começou a luz do dia, não parecia muito provável que a casa estivesse realmente mal assombrada. Não estavam muito seguros sobre as medições e os cálculos, mas de qualquer maneira não havia tempo a perder. Então eles vão, pegam uma velinha, né? Porque naquela época não existia energia elétrica, beleza? Tá bom? Pegam uma velinha e com a velinha eles vão lá, vão contando os passos até que eles encontram uma porta. Tá? E aí, vamos lá. Por fim, descobriram uma portinha encaixada na parede de tijolos, à direita. Não havia maçaneta desse lado, mas havia um pegador, como tem em gaveta e em armário, sabe? Tinha um pegador, como se vê às vezes na parte interna na porta de um armário. Eu abro? Perguntou Diggory. Se você topar, eu topo, respondeu Polly. E aí? Eles abrem essa porta ou não? Certeza que iam abrir. Aqui, aqui eles abriram, mas vocês abririam ou não? Eu acho que sim. Eu ia abrir. Alguns, não, por favor, é invasão de propriedade dos outros. Com certeza. É, não, aqui é porque eles já abriram, né? Mas, tipo, imagina, você tá lá, aí você não sabe. É, você não sabe se você tá na casa do Sabe? Diggory Dá uma ainda coisa ou na feia, próxima mas não. casa. Foge. Sério, parece um monstro. Top! Luiz Se eu fosse abriria. lá, eu tinha que ir com o Eu não sei, facão gente, do o que eu meu pai. faria. Eu acho que eu iria. É capaz que eu bati na porta. Dentro. Alô, Aí se não também. tivesse ninguém ainda. Mas se tivesse um cachorro super enfurecido ou alguma coisa. Leva um pitbull junto. Ah, já morde quem Aí quiser. você vai com as cara assim. Vocês, sem ser quem já leu, tá, João? Vocês fazem alguma ideia do que vai ter atrás dessa porta? Não. Sem fantasiar. Um porão. É, Não tem nenhuma ideia? o escritório. Porão, sim. Eu falei sem dar spoiler, João. Não. Tá bom, vamos continuar. Tudo bem. É assustador? Não tem É. Fogo, Sim, vai ser no gigante, escritório. dinossauro, sei lá o quê. É. Algo assustador. Ó, vou dar uma dica. Eles não estão na casa abandonada ainda. Então deve Eles ser estão o na casa do escritório do Snyder. tio doido. Será que ela tem lá?
Isso, é o que tinha lá em Será cima, que eles lembra? estavam Pois chegando? é, Será que pois tem é, uma pois outra é. sala com uma outra porta ainda? Ó, a gente já tem algumas dicas. A gente teve a dica do escritório, certo? A gente já sabe que os dois são muito aventureiros, beleza? A Polly, ela conseguiu lá o lugarzinho dela. O Digo aí queria ir na casa mal assombrada e dava desculpas sem graça por tudo. E em terceiro lugar, a gente tem o tio louco, beleza? Que fica no escritório lá em cima. E qual que é o nome do livro? O sobrinho do mago. Eu, Peraí, eu acho que será não que tem livro. o Daigo é o Tem sobrinho? livro E desse será autor? que o tio é o mago? Se o Dagger for realmente. A gente não sabe até agora, né? Pode ser outra pessoa. Mas se o Dagger realmente é o sobrinho do mago, o mago é o tio André. Oi? Alguém ia falar? Não? Será Quero saber que, o que acontece. Tô curioso, né? Vamos será que é um continuar. mágico? Isso tá muito suspeito. A porta abre. Ali dentro não parecia ter ninguém. O silêncio era tumular. A curiosidade de Polly resolveu a indecisão. Soprando a chama da vela, ela entrou no quarto estranho, quietinha como um camundongo. Ela soprou porque tinha luz lá dentro, tá bom? O local, naturalmente, tinha a forma de um sótão, mas estava arrumado como uma sala de estar. Não havia canto de parede sem estantes, e não havia canto de estante que não estivesse atulhado de livros. O fogo crepitava na lareira. Era um verão muito frio, como você se lembra. Diante do fogo estava uma poltrona alta. Entre a poltrona e Polly, enchendo quase a metade da sala, havia uma mesa enorme, repleta de objetos. Livros, cadernos grossos, vidros de tinta, canetas e até um microscópio. Nessa época já tinha microscópio, tá bom? Mas o que Polly notou em primeiro lugar foi uma bandeja. Uma bandeja, assim, de madeira, tá? Não tem comida, não. E dentro dessa bandeja tinha anéis. Os anéis estavam colocados em pares. Um amarelo, um verde. Um amarelo e um verde. Certo? Dois pares mesmo. Não eram maiores do que anéis comuns. Era impossível de deixar olhar para os anéis, pois eles eram muito brilhantes e bonitos. Meu precioso. Não, mentira. A sala estava tão quieta que se percebia logo de entrada o tic-tac do relógio. Mas se notava agora, a sala não estava tão quieta. Havia no ar um ligeiro zumbido. Se os aspiradores de pó já tivessem sido inventados, Paulo imaginaria que se tratava do ruído de um aspirador de pó, funcionando longe, bem longe. O som era muito mais agradável do que um aspirador Sei, vai que é mágico voando. barulhinho. É preciso, ele tava Sei lá, voando, tem Você alguém clamou? passando de. ele, não sei. Alguém passando com uma vassoura. Enfim. O som era mais agradável do que um aspirador, mais musical, mas era tão leve que mal se podia ouvir. Tudo bem, disse Polly. Não tem ninguém aqui. Tigor também entrou, piscando o olho, sujo pra valer. Bem, Polly também não estava nada limpa. Eu não estou gostando disso, falou Digor. Não é uma casa vazia, coisa nenhuma. É melhor a gente cair fora antes que chegue alguém. Eles estão pensando que eles estão na casa abandonada, né? Que isso? Perguntou Polly, apontando para os anéis. Deixe esses anéis pra lá. Melhor a gente cair fora. Do nada, a poltrona se vira, certo? Né? Era uma poltrona tipo uma Será que tem cadeira, alguém beleza? Uma aí? cadeira gigante. Aquelas que Credo. não estavam na casa vazia. Estavam na casa de Dickory, no estúdio proibido. Minha nossa! Exclamaram os dois crianças, quase caindo para trás. Tio André era altíssimo e muito magro. Tinha uma cara comprida, com o nariz pontudo, olhos faiscantes e uma moita de cabelos grisalhos. Beleza? Grisalhos não é Quase branco ainda, branco. é o cinzento, beleza? Diggory estava mudo, pois o tio André parecia 1000 vezes mais medonho e apavorante do que antes. Porém, não estava tão amedrontada, mas não demorou muito, pois a primeira coisa que tio André fez foi cruzar a sala e trancar a porta da frente. E agora Voltou-se, não iam olhou as poder crianças com fugir. seus olhos faiscantes e sorriu, mostrando todos os seus dentes. Eu não consigo fazer isso. Enfim. Agora a louca da minha irmã não vai mais nos poder nos perturbar.
Ele era terrível. Era muito diferente de tudo que se pode esperar de um adulto responsável. Polly tinha o coração na boca. Ela e Diggory começaram a caminhar na direção da portinhola por onde haviam entrado. Certo? A portinha lá que dá pro corredor. Tio André, porém, foi mais rápido. Mais rápido. Fechando também essa passagem. Então imagina, eles lá. Vamos pra lá. E aí, pau, o tio André fecha a porta. Encantado em vê-los, disse. Duas crianças! Exatamente o que eu mais queria nesse momento. Por favor, senhor André, disse Polly. Está quase na hora da janta e eu tenho que ir para casa. Você quer deixar a gente sair, por favor? Ainda não, mocinha, respondeu André. A oportunidade é boa demais para eu perdê-la. Eu estou em plena fase de uma experiência importantíssima. Eu utilizei um porquinho da Índia e parece que deu certo. Mas o que pode um porquinho da Índia dizer? Impossível explicar para ele como é que se volta. Se volta da onde? Escute aqui, tio André, disse Dagwood. Está mesmo na hora do jantar. E daqui a pouco estarão chamando por nós. Melhor o senhor deixar a gente ir embora. Isso sim. Melhor? Melhor, criança. Por quê? Diggory e Polly trocaram olhadas aflitas. Não ousavam dizer qualquer coisa, mas os olhares significavam o seguinte. Meu Deus, que coisa terrível. E também vamos ver se a gente consegue dar um jeito. Se o senhor permitir que a gente vá jantar, falou Polly, a gente vai voltar mais tarde, certamente. Como eu posso saber que vocês voltarão realmente? Perguntou tio André, com um sorriso matreiro. Pareceu, no entanto, considerar a ideia. Muito bem. Se precisam mesmo ir, que hei de fazer? Não deve ser divertido para dois jovens como vocês conversar com um velhote como esse. Ele deu um suspiro e continuou. Vocês não podem imaginar como eu me sinto sozinho às vezes. Podem ir jantar, meus filhos. Vão. Mas antes eu preciso lhe dar um presente. Não é todo dia que encontro uma moça tão bonita como você nesse meu velho estúdio. Quer falar, Pedro? E aí, o que vocês acham que é o presente? Sem spoiler, João. Eles vão alguma coisa, eles vão pra lá. Lagarto. O objeto... É por aí mesmo, tá? Eu acho que eu sei. Mas... Será que o anel é mágico? Os anéis da É alguma coisa com magia, eu acho. Os anéis, isso. Vocês estão rápido. Gostei. Quando é assim, gente, quando apresenta um objeto e depois fala que vai dar um presente, fica meio na cara, né? Polly já começava a achar que ele não era tão louco, afinal. Você quer um anel, meu bem? Perguntou o tio André. Ah, pode ser. Um daqueles verdes? Eu quero. Não, verde não, respondeu o tio André. Lamento muito não poder dispor dos verdes, mas eu teria o maior prazer em presenteá-la com um dos amarelos. De todo o coração. Pode experimentar um. Polly já estava calma e já havia superado o medo. E estava convencida de que o verde não era assim tão louco. E os anéis eram de fato atraentes. Ela caminhou para a bandeja. Estranho, ela comentou. O zumbido aqui é mais forte. Parece até... Não, estou louca. Não pode vir dos anéis. Você está imaginando coisas, menina, disse o velho com uma risada. Parecia uma risada comum, mas Diggory perceber uma expressão quase de gula na face do tio. Polly, não banque idiota! Gritou o Diggory. Não toque nos anéis! Era tarde demais. Polly já tinha pegado um anel. Imediatamente, sem barulho, sem clarão, sem qualquer aviso, Polly já não existia. Diggory e tio André estavam sozinhos na sala. Fim do capítulo 1. A Polly simplesmente sumiu! Tá bom? Vamos lá. Vocês vão resumir esse capítulo, tá bom? A gente vai continuar, na verdade, pro capítulo 2. Ainda nessa aula. Mas vamos lá, antes da gente continuar pro 2. Quem é o Diggory? O que a gente já conhece dele? Ele era um menino que acabou fazendo amizade com a Polly e daí tinha ido nesse lugar com ela. Sim, mas ele era como um menino que a mãe estava muito doente e daí ele estava sendo cuidado por esse tio louco aí. Beleza. Quem consegue me falar a característica do Diggory? Tipo, a característica como ele é ou como é a aparência dele?
é porque a aparência não vai mudar tanto, vai mais da imaginação de cada um. Mas sim, tipo, como ele é mesmo, da personalidade dele. Ele deve ser, mas Não sei. não sei. Deve ser, sei lá, Beleza. um fantasma, tem assim, coisa. Ah, não, certamente não é da vida real. Não, nunca mais usar nessa Então, vida. Mas digo, como que o autor, como que o Lewis, o que que ele nos ensinou sobre o Diggory? Tipo, como que é a personalidade do Diggory mesmo? Como que... Porque assim, quando a gente entende protagonista, a gente vai entender muito da história, tá bom? Beleza? E essa vai ser uma história sobre o Diggory. Apesar de Polly também ser bem legal, né? Tá? Beleza. Vamos falar um pouquinho então. Anotem, tá bom? Porque é bom entrar no resumo de vocês. O Diggory, ele é realmente... Ele é aventuresco, óbvio, certo? Ele é, sim, corajoso também, mas ele é um pouco mais desconfiado do que a Polly, tá? Então, enquanto a Polly tava lá, nossa, me dá um anel, que legal. O Diggory tava, não, pera, tem coisa errada aqui. Também ele Então, conhecia o ele é um tio, pouco ele mais era um receoso. dia doido, então será que não é uma coisa? Aí tá vazio. Eu acho que eu tô E ele de uma Receoso, certa forma um exatamente. pouco prudente, assim. Ele ficou meio, será que vai? E, Será que isso vai dar certo? exatamente. a- Encontramos uma virtude do Diggory, prudência. Agora eu queria A saber gente já por conseguiu ver um que defeito dele ou não? ele deu esse anel pra Polly, pra desaparecer. talvez ela foi pra Nárnia. Aí do O anel a gente vai entender daqui a pouco. Vamos lá. E o Diggory, ele é profundamente Sim, marcado foi, pela acho que dor, pela morte tá bom? da mãe Então, o dele. Será que foi? sofrimento... Da esquerda, né? Isso, também. A mãe quase morrer dói muito nele, certo? E o pai tá na Índia. Então, tipo, o Diggory, ele é alguém solitário, tá bom? Ele é alguém solitário e por isso que ele pega amizade tão rápido com a Polly. Porque, tipo, foi a primeira pessoa que ele conversou com ele precisava de naquele uma amiga, buraco de né? Londres, entende? Ele precisava de uma menina que fosse com É, ele. Ele achou que pra foi. vocês terem ideia, como que a gente conheceu o Diggory? Qual que é a imagem que a gente fica na cabeça do Diggory? Um menino que botou a mão na terra, chorou e depois tentou enxugar as lágrimas com a mão suja de terra. Então ele é um menino meio sujo e muito triste, certo? Essa é a imagem principal que a gente tem do Diggory, tá bom? E essa imagem que eu quer passar Eu assim, tô beleza? imaginando, né? Tá bom? A gente vai ver como ele sai disso eu também tô imaginando pra ser ele. alguém melhor. Oi? Tô imaginando a cara dele, sabe? Vendei uma cara pra ele na cabeça. E a Polly, por outro lado, certo? A Polly vai ser uma- a companheira dele, né? Então a Polly, se vocês perceberem, ela é uma menina totalmente normal, tá? Não, por exemplo, nesse capítulo, a gente já consegue imaginar mais ou menos como é a Polly. Mas é muito da sua imaginação, sabe? A Polly é uma garota comum. Ela não tem nada demais, entende? É a Polly. É isso. Tem pai, tem mãe, vivendo em Londres. E um dia conheceu o Diggory. Pronto, é isso, entende? Mas ela vai ser mais aprofundada depois, ok? Vocês conseguem ver a diferença entre um personagem principal, né, o Diggory, e um que é um pouco mais secundário, que é a Polly? Certo? Beleza? O Pedro A Álvares trabalho. Cabral, ele tá vindo pra Índia, né? Pegar as especiarias, né? Mas é porque isso foi em 1500. É que esse A gente tá em Posso fazer 1900, uma? ok? esse autor não faz tantos anos assim que ele escreveu, né? Tem aquela época. Foi no século Então, passado, não tem nem 100 anos, né? Quer dizer, já tem 100 anos, É mas mais fácil passar mas o acabou de fazer. programa que foi Pedro pra Álvares Então, assim, Cabral gente, a faz gente tá 525 aqui anos. só que assim, eu posso escrever um livro ambientado em 1000 antes de Cristo. Posso, entende? A ambientação aqui é um pouco antes da primeira, acho que é Segunda um pouco Guerra antes da Mundial, Segunda Guerra Mundial, certo? 1944. Então aquela Inglaterra que tinha acabado de descobrir o professor. pão, Dá pra Primeira fazer Mais fácil certo? pra antigamente Não tá um em livro hoje, um livro no o futuro. Vasco da Gama, É. que foi pra Índia.
Mas ele parece mais o Vasco da Gama que foi pra Índia. O Cabral tava indo também. Sim, se perdeu, sim, foi parar realmente. no Brasil. Do lado errado. Pois é, mas Nossa, eles não estão indo nesse a Índia momento. pra Então, lá, o Brasil pra cá. um pequeno desvio. Uou! Enfim, eles estavam perdidos mesmo, na verdade, tá? Não foi um desvio. Eles estavam, tipo, onde é que a gente tá? Sabe? E aí acabaram encontrando uma ilha que descobriram ser um continente gigante, ok? Beleza. As minhas navegações foi 400 anos atrás do que a gente está lendo agora, tá? Então agora o que está acontecendo no mundo, ok? Inglaterra acabou de descobrir o carvão, então é aquele tempo das grandes fábricas, sabe? Então por isso a fumaça, As sujeira, fábricas, essa coisa toda, fábricas, beleza? fábricas famosas, aquelas minas de A Revolução carvão da Industrial acabou de China, né? Aham. Beleza. Alguém tem alguma coisa pra falar? Eu tô gostando muito da história. Não? Eu também. Então vamos lá. Continua. Que bom. Capítulo 2. Um diálogo estranho. Foi tão repentino, foi tão horrível, foi tão diferente de tudo que já havia acontecido antes da Diggory, mesmo em pesadelos, que ele soltou um grito. Instantaneamente, a mão do tio André tapou a boca. Certo? Ele... Ah! E aí a mão do tio André tapou a boca dele. Certo? Nada disso! A sua mãe não pode te ouvir, menino! E você sabe muito bem que ela não deve levar sustos. Sua mãe está doente. Nada podia ser mais desagradável, disse Diggory mais tarde, do que lidar com o sujeito naquelas condições. E A assustar. menina gritou de novo. Melhor assim, disse Tio André. Reconheço que é chocante quando vemos pela primeira vez uma pessoa sumir. É fato. Até eu fiquei arrepiado quando vi no outro dia o porquinho da Índia sumir. Ah, foi o senhor que deu um berro naquele dia. Ah, você ouviu? Espero que não ande me espionando, garoto. Eu não fiz isso, disse Diggory, indignado. Mas eu quero saber o que aconteceu com a Polly. Pode me dar os parabéns, replicou Chandé, esfregando as mãos. Minha experiência deu muito certo. A menina se foi! Sumiu deste mundo! Ah, ela foi parar em Nárnia, O que você fez com eu ela? acho. Eu enviei a menina... Não, calma aí. Enviei a menina para outro lugar. Que história é essa? Tio André sentou-se e respondeu. Bem, eu vou lhe contar tudo. Já viu falar de Dona Lenir? Não é uma tia-avó, coisa parecida? Não é exatamente isso. Ela é minha madrinha. Aquele ali na parede. Diggory olhou e viu uma fotografia bem amarelada e velha, mostrando uma velha com um chapéu antigo. Lembrava-se agora de que já via aquela foto uma vez na velha gaveta. Tinha perguntado à mãe quem era, mas a mãe preferia não tocar no assunto. Não é uma figura simpática essa tal de Lenir, pensou Diggory. Mas a gente nunca tem certeza quando se trata dessas fotografias antigas. Certo? Então, o rosto dela não parecia muito agradável, sabe? Não parecia uma pessoa gentil. Mas não dá pra ter certeza. É a fotografia da velha desgastada, então. Certo? Havia algo errado com ela, tio André? Perguntou a menina. Bom, respondeu o tio, estalando os dedos. Isso depende do que você chama de errado. As pessoas são tão quadradas. Sem dúvida, ela ficou bastante esquisita nos seus últimos tempos. Não tinha muito juízo. Foi por isso que aprenderam. Num hospício? Não, que isso, de maneira nenhuma. Ela não foi doida. Aprenderam na cadeia mesmo. Ah, tá. Peraí, por quê? Ah, coitadinha, respondeu a tia André. Ela andou agindo mal. Tanta coisa, mas não vamos falar nisso. Ela sempre foi muito boazinha pra mim, tá bom? Ok. Escute, tio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você tá falando dessa tal de Lenir e eu quero saber da Polly. Tudo a seu tempo, rapazinho, tudo a seu tempo. Eu era uma das poucas pessoas que minha madrinha gostava de ver quando ela adoeceu gravemente. Ou seja, ficou doente. Ela não se dava com as pessoas comuns, as pessoas que não entendem, sabe? Também eu sou assim, mas ambos nos interessávamos pelas mesmas coisas. Poucos dias antes de morrer, a minha madrinha me disse para ir buscar em sua casa uma pequena caixinha que ela guardava na velha escrivaninha. No momento em que toquei na caixa, já senti, pelo formigamento dos meus dedos, que eu tinha nas mãos uma coisa preciosa.
A caixa e tive que fazer uma promessa para ela. Logo que ela morresse, eu tinha que queimar tudo, sem abrir aquela caixa, depois de certas cerimônias. Bem, como você pensa, eu não cumpri minha promessa. Não diga, tio André, foi muito feio da sua parte, exclamou Gigori. Feio? Perguntou o tio André, muito admirado. Ah, estou entendendo. Você está querendo dizer que os meninos devem cumprir com suas promessas. Ah, claro, claro, claro. Mas também você deve admitir que essas regras morais, embora excelentes para as crianças e para a criadagem, para as mulheres e para as pessoas em geral, não podem ser aplicadas aos grandes estudiosos e grandes sábios e aos grandes pensadores. Não, Diggory. Homens como eu, conhecedores da sabedoria, conhecedores dos segredos ocultos, não estão amarrados a essas regras vulgares de cumprir com a palavra ou não, do mesmo modo como estamos distanciados dos prazeres vulgares. Nosso destino, meu filho, é solitário, mas está acima de qualquer coisa. Ele suspirou e assumiu uma expressão tão grave, tão nobre, tão misteriosa, que por um instante Diggory chegou a pensar que o tio dissera alguma coisa muito profunda. Lembrou-se, porém, da cara feia do tio um momento antes de Polly sumir, e as palavras perderam o sentido. Pensou, ele está querendo dizer é que pode fazer tudo o que quiser para obter tudo o que desejar. E é isso mesmo, tá? É aquela coisa de, não, qualquer coisa em nome da ciência, entende? Certo? Então ele quebrou a promessa em nome do estudo. Naturalmente, prosseguiu Chandler, durante muito tempo eu não ousei abrir a caixa. Sabia que devia estar guardando algo extremamente perigoso, pois a minha madrinha era de fato uma mulher fora do comum. Para dizer a verdade, era uma das últimas criaturas mortais deste país que ainda tinha que ainda tinha nas veias sangue de fada. Uma vez me disse que havia mais duas no tempo dela, uma duquesa e uma arrumadeira. Sério, digo, você está agora conversando com o último homem, muito provavelmente, que teve uma fada madrinha. Que tal? É uma coisa de que você poderá se lembrar com orgulho quando tiver a minha idade. Madrinha, Oh, madrinha. tá. Essa tal de madrinha era uma das últimas impressões Estranho, de né? fada. Vai entender, né? Aposto que era mais Credo. uma bruxa do que uma fada, pensou Diggory, acrescentando em voz alta. Eu queria saber de Polly, tio. Que mania de bater sempre na mesma tecla, Querendo exclamou o tio contar de André, outra quase lhe história. dando um tapinha na cabeça. Como se isso fosse a coisa mais importante? Minha primeira iniciativa foi, naturalmente, estudar aquela caixa. E tá continuando na história. Ela é muito antiga. Eu já sabia que não era grega, nem egípcia, nem babilônica, nem hitita, nem chinesa, nem judaica. Era mais antiga do que essas coisas. Ah, e que dia fabuloso foi quando eu descobri, afinal, a verdade. A caixa veio da Atlântida. Quer dizer, era séculos mais velha do que essas coisas da Idade da Pedra que costumavam desenterrar aí na Europa. Não era uma coisa rústica como aquelas outras, pois já na aurora do tempo da Atlântida era uma grande cidade com palácios, templos e homens cultos. Ok? Então não é da Grécia, não é do Eu já Egito, tinha não é da ouvido falar Babilônia, dessa não é dos cidade chineses, não é já. dos judeus. Que essa cidade, É da Atlântida. sim, eu já tinha ouvido Atlântida falar é um disso. mito, tá Que bom? tinha sido É um mito da submergida, né? cidade do fundo do mar. É, isso. Teoricamente, ela teria aparecido muito antes dos gregos e dos egípcios e da história que a gente conhece, ok? E é uma cidade super tecnológica e mágica e tal, beleza? Mas ela, mas ela se perdeu com o tempo. Só que Nárnia é outro mundo, separado do nosso. A Atlântida aconteceu Outro aqui, entende? sistema, outra coisa. Teria acontecido, pelo menos. As ideias. Fez uma pausa como se esperasse algum comentário de Diggory. Mas o menino, que de minuto a minuto estava gostando cada vez menos do tio, não disse nada. O tio André continuou. Enquanto isso, eu estava aprendendo um bocado sobre magia em geral, óbvio. Não seria conveniente contar isso para uma criança. Enfim, cheguei a ter uma boa noção das coisas que podiam existir dentro da caixa. Depois de vários estudos, eu fui perdendo o cerco e, claro, eu tive que conhecer algumas pessoas, digamos, a margem da sociedade. Passei por algumas experiências muito desagradáveis. Foi por isso que fiquei de cabelos brancos desse jeito. Mas ninguém pode virar um mago sem pagar um preço. Eu acabei perdendo a saúde, mas eu melhorei. E acabei conhecendo os segredos daquela caixa. Certo? Embora não houvesse a menor possibilidade de que alguém pudesse escutá-los, John Day inclinou-se e cochichou. A caixa da Atlântida continha uma coisa que fora trazida de outro mundo, quando o nosso mundo mal começava.
Que coisa? Perguntou Diggory. Um E espírito. mesmo sem querer, já estava curioso. Pó! Pó fininho, pó seco. Nada que seja muito especial. Nada que pareça tanto trabalho. É o que você deve estar achando. Ah, mas eu quando vi aquele pó, eu tive cuidado de não encostar nele. E pensei que cada grãozinho ali já estivera em outro mundo. Eu não estou falando de outro planeta, pois os planetas que fazem parte do nosso mundo. Eu estou falando de outro mundo mesmo. Uma outra natureza, uma outra realidade e outro universo. Um lugar onde você jamais chegaria com foguetes e com naves. Um mundo que só poderia ser alcançado através da magia. Bem, a essa altura de André chegava tantas mãos que seus dedos estalavam como fogo de artifício. Certo? Ele fazia. Pode falar, José. José? Pode falar. Esse tio dele tá parecendo mais um bruxo do que um mago. É uma história confusa de um Sim, outro sim, sim. universo. Vamos lá, gente. Em fantasia, magos geralmente são só pessoas que mexem com magia, certo? Nos outros lugares, nos outros mundos, beleza? Mas mago aqui na Terra é uma coisa malvada, tá bom? Não pode. Tá bom. Não pode mexer com bruxaria no mundo real. Sacou? Mas é legal você pensar, né? Você Nossa, joga o magia! pó, a pessoa vira outra coisa. Certo? E será que É. esse anel Mas é será que imaginação. tinha esse pó, Não, esse não pó tem que dentro fazer do isso de universo verdade, tá? no anel? Aí essa menina, aí a Polly. Eu vou confessar que quando eu li pela primeira vez, a idade de vocês, quando eu li pela primeira vez, eu achava que era pó de pilim-pilim. Achava que ia tacar pó Eu de odeio não. pilim-pilim. Pica-pau Aquele pozinho amarelo. das fadas, sabe? Tipo Tinkerbell. Você joga uma coisinha e a coisa fica lá voando. Que nem Bem, o pó mas que o Sininho usava, não, né, no mas Peter Pan, lembra? isso. Essa altura de André pegava tantas mãos, já foi. Você sabia que se você fizesse direito, aquele pó. Eu sabia que se eu fizesse direito, aquele pó nos levaria ao lugar de onde viera. A dificuldade era esta. Como fazer? As minhas primeiras experiências foram grandes fracassos. Eu usei porquinhos da Índia. Alguns apenas morreram. Outros explodiram feito bobas. Que horror! Exclamou Tico, que Miguel, já havia tido porquinho da Índia. eu tava lendo, Miguel, que tem um lugar no Brasil, tem um lugar no Nordeste que ele tinha tanto macaco que as pessoas usavam eles pra jogar uma bomba neles pra ver o que acontecia. Eles ficavam usando ele de teste. Igual a Meu Deus, Fantástica cara. Fábrica Tá de bom. Chocolate, lembra? Que tinha salas de teste, lembra? Tinha, né? Ah, é verdade. Salas. Como você teme em fugir do assunto? Não foi o que disse, tá? Foi o Xandré. Parece que as criaturas existem. Paguei com meu dinheiro. Onde é mesmo que eu estava? Ah, sim. Afinal, acabei conseguindo fazer os anéis. Esses amarelinhos aí. Surgiu então uma nova dificuldade. Eu estava convencido de que um anel amarelo remeteria a outro mundo qualquer criatura que tocasse nele. Mas o que valeria isso? Se a criatura que foi para lá não podia voltar para dizer o que havia visto por lá? Certo? Então ele conseguiu fazer um anel amarelo que é anel de ida. Beleza? Ele conseguiu ir para esse mundo. Porque daí, e a Polly também, foram para outro mundo. Mas agora como é que volta? E a própria criatura? Perguntou Diggory. Não podendo voltar, a criatura ficaria presa lá para sempre? Ai, você sempre olha as coisas de um ponto de vista negativo, replicou o tio André com impaciência. Não passa pela sua cabeça que se tratava de uma experiência magna, de uma experiência gigantesca. Só remetemos uma pessoa a outro lugar quando desejamos saber como é esse lugar, correto? Bem, e por que o senhor mesmo não foi? Perguntou Diggory. Acabou com o tio André, Diggory. Diggory jamais viu alguém tão surpreso e ofendido quanto o tio, por causa de uma simples pergunta. Eu? Esse menino deve estar maluco? Um homem da minha idade, nas minhas condições de saúde, correr o risco de impacto e dos perigos de um universo diferente? Eu nunca ouvi nada tão disparatado em toda a minha vida. Raios! Você sabe o que está dizendo? Pense bem, trata-se de um outro mundo, onde podemos encontrar tudo. Tudo. E foi para lá que o senhor enviou a Polly.
As bochechas de Diggory estavam vermelhas de tanta raiva. Eu só tenho uma coisa a dizer, tio. Você pode ser meu tio, mas você fez igual um covarde, mandando uma menina inocente que nem sabe o que faz para um lugar que o senhor não tem coragem de ir. Fico calado, ordenou o tio André, dando um tapa na mesa. Eu não admito que um fedelho como você fale comigo dessa maneira. Você não entende nada. Eu sou o grande mestre. Eu sou o mago, o iniciado, o estudioso que está realizando a experiência. É claro que eu preciso de um material, de uma vítima, de alguém para executá-lo. Daqui a pouco você vai me dizer que deveria ter pedido licença aos porquinhos da Índia antes de usá-los. Nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício, mas a ideia de que o sacrificado deva ser eu mesmo é completamente ridícula. É como pedir a um general para lutar como um soldado. Suponhamos que eu morresse. Que seria do trabalho de toda a minha vida? Um desperdício. Olhe, é melhor acabar com esse papo, interrompeu Diggory. O senhor vai trazer a Polly de volta ou não? Eu já ia dizer, quando você me interrompeu com seus maus modos, que descobri afinal a maneira de fazer a viagem de volta. Os anéis verdes fazem isso. Pode falar, José. Não sabemos. O que o tio André quis dizer foi que, Eu tipo, dá pra posso encontrar encontrar o qualquer coisa, Pelé. entende? Então, porque as regras do outro mundo não precisam ser regras que nem a do nosso mundo. Então, sei lá, dá pra ter um monstro gigante, dá pra simplesmente não respirar nesse outro mundo e acabou, entende? É, Ou será que é imagina. diferente que você, Os outros mundos não precisam você funcionar como rever nós. os mortos? Aí eu vou lá ver o Tá. Pelé. Beleza. Ela podia ir pro futuro também. Ela podia. Talvez, talvez, mas seria um pouquinho mais difícil. Por quê? O tio André ele falou que é outra realidade. O futuro ainda não é realidade. O que vai acontecer? E o futuro não existe ainda, certo? Se ela fosse pro futuro, ainda seria nossa realidade. Entende? Então seria uma viagem no tempo, não uma viagem entre mundos. Mas, talvez. Peraí! Gente, a Polly levou o anel verde, que volta. A Polly tava com o anel verde, Não. o anel que volta. Sim, porque tava. Era um de cada. Tava os dois. Era um de cada, mas ela não chegou a pegar o anel verde e colocar no bolso. Ela só encostou no anel amarelo. Então ele Na verdade, ela pôs no Aí, amarelo. se ela pegasse o verde, pronto. Mas aí, se aí ela pegasse o amarelo, não. Mas ela só pegou só o amarelo. Porque o tio dele disse pra ele pegar só o amarelo. Sim. Ela tá sem verde, beleza? Espera! Polly não levou nenhum anel verde, disse Diggory. Não levou, disse tio André, com um sorriso maldoso. Se não levou, ela não poderá voltar, gritou Diggory. É como se eu tivesse assassinado-a. Ela poderá voltar se alguém for buscá-la, usando também o anel amarelo e levando consigo 2 verdes, um precinho para ela. Diggory percebeu que havia caído numa tremenda armadilha. Ficou olhando para o tio André, estarrecido, boquiaberto. As bochechas passaram do vermelho de nervoso ao pálido de medo. Tio André continuou, agora tão forte e alto, como se fosse o tio perfeito que tivesse dado ao sobrinho um dinheirinho e um bom conselho. Espera, Diggory, que você não acende agora a bandeira branca, ou seja, se renda. Eu ficaria muito triste se uma pessoa da nossa família não tivesse a honra e a nobreza de socorrer uma dama em perigo. Cale a boca! Gritou Diggory. Se o senhor tivesse um pingo de honra, iria o senhor mesmo. Mas sei que não tem. Está bem, já vi que tem que ir. Só que o senhor é um monstro. Tudo cruelmente planejado. Ela foi sem saber de nada e agora tem que ir buscá-lo. É claro, gritou o tio André, com seu odioso sorriso. Pois muito bem, eu vou. Mas tem uma coisa que eu faço questão de dizer antes de ir. Até hoje não acreditava em magia. Agora sim que existe. Não existe, tá, gente? Existe na história. Não vou procurar mais por aí. Sendo assim, acho que os velhos contos de fadas são todos mais ou menos verdadeiros. E o senhor não passa de um bruxo cruel como os que existem nos contos. Escute então. Nunca soube de um bruxo que não acabasse pagando por sua maldade no final da história. É isso. Acabou com o tio André. Olha, se fosse uma história, eu não acreditava em magia. As histórias de contos de fadas não devem ser tão irreais.
E se você tivesse entendendo, você seria um bruxo. Bem, eu nunca vi de um bruxo que não pagasse por suas maldades. Acabou com o cara. Vamos lá. Lembre que vocês vão resumir esses 2 capítulos e o que a gente disse, tá bom? Beleza? Mínimo de 5 linhas. Tá. E esse resumo é toda semana. Então, toda semana tem aula de literatura, faz o resumo. Aula de literatura, faz o resumo. Bem, é natural que uma criança como você pense dessa maneira. Uma criança criada entre mulheres como você não precisa preocupar-se com os meus perigos, Yuri. Não seria melhor preocupar-se com os perigos porque passa a sua amiguinha? Já há algum tempo que ela foi embora. Bem, se existe algum perigo por lá, seria uma pena chegar um pouquinho atrasado, não? Até parece que o senhor se importa muito com isso, disse Diggory impetuosamente. Eu já tô cheio dessa conversa, o que devo fazer? Antes de mais nada, controle esses nervos, meu filho, respondeu Tia André, com frieza. Do contrário, vai acabar com a sua tia. Vamos. Levantou-se, calçou um par de luvas e dirigiu-se para a bandeja de anéis. Bem, esses anéis só funcionam quando estão de fato em contato com a pele. Com luvas, eu posso pegá-las à vontade. Se levar um no bolso, nada irá acontecer. Mas tenha muito cuidado para não colocar a mão no bolso por distração. No momento em que tocar um anel amarelo, sumirá deste mundo. Quando estiver no outro lugar, eu espero, isso não foi testado ainda, naturalmente, mas eu sempre espero, que ao tocar no anel verde, você desapareça de lá e reapareça aqui. Bem, pega estes 2 verdes e deixe que eles caiam dentro do seu bolso esquerdo. Não se esqueça do bolso em que estão os verdes. V para verde e E para esquerdo. V, E. Preste atenção. As 2 primeiras letras de verde. Um para você, outro para a garota. Agora pegue um amarelo. Eu, se fosse você, colocaria um anel no dedo, pois assim é mais difícil perdê-lo. Diggory já estava para agarrar o anel amarelo quando lembrou de algo importante. Espera, e a mamãe? E se ela perguntar onde eu estou? Quanto mais depressa você for, mais depressa você estará de volta, disse o tio André, tentando ser animador. Mas o senhor não sabe nem mesmo se eu vou voltar. O tio André sacudiu os ombros, deu uns passos, abriu a porta e disse: Pois bem, como quiser. Desça, jante, cuide da sua mãe. Deixe que as feras devorem a garota. Ou que ela se afogue, ou que morra de fome, ou que se perca no outro mundo. Se é que prefere, ela nunca mais vai voltar mesmo. Pra mim, é a mesma coisa. Talvez fosse bom que antes do chá, você só avisasse a mãe dela que ela nunca mais vai ver a filha. Só porque você tem medo de colocar um anel no dedo. Ai, gemeu Diggory. Queria tanto ser grande para lhe dar um murro na cara. Abotou o casaco, respirou fundo e pegou o anel. Pensando, como sempre pensou mais tarde, que não havia para ele outra maneira de proceder com dignidade. E desapareceu. Fim do capítulo 2. Vamos falar agora da relação do tio André com o Diggory, tá bom? Vocês viram que é uma relação bem interessante, né? E se vocês tivessem que me falar, qual que foi o tema da conversa? Sobre o que eles falaram na conversa? Claro, fala de muitas coisas, mas qual seria o tema Sobre principal? outro lugar que ela foi. Sobre a Polly. Sobre Anéis. a tia Sobre a dele Polly. lá, a madrinha dele. Sobre os Sobre os anéis. anéis também. Os anéis. A madrinha, a fada madrinha, os anéis. Isso. Mas olha só, em questão de virtudes, de moral, ok? Qual que foi o tema da conversa? O que o Diggory representa nessa conversa e o que o André Então, coragem e o tio André não sei. A maldade. a covardia. E eu acho que A maldade, a covardia. é isso mesmo. Certo? Porque ele não tava querendo Então ir lá não tem isso. Ó, salvar ela. Ele não queria ir Eu lá. acho que ele tava, Isso. tava enganando Isso. ele. Isso, colocou ele numa armadilha. Ó, vamos lá. Anotem aí no caderno de vocês. O tema da conversa, certo? Foi dignidade. Tá bom? Tanto que o autor fala no fim, que o Diego estava pensando que aquele era o único jeito de proceder com dignidade. Então anotem assim, ó. O tema da conversa é dignidade. Certo? Honra. Pode ser honra também. Uma boa palavra. Certo? Então, enquanto o tio André ficava, não, eu não vou lá, porque eu sou muito melhor do que isso, todo egoísta, né? O Diego simplesmente vai,
porque ele tem que fazer o certo, ok? E aqui a gente vê a primeira coisa, o primeiro traço forte do Diggory, ok? Ele é resiliente, ele não é tão aventuresco quanto a Polly, certo? Mas ele não tem medo de se entregar, certo? Ele não tem medo de ir quando é para salvar alguém, quando é por dignidade, quando é por honra, ok? Esse vai ser o nosso querido herói, beleza? Tá? Alguns já devem ter visto o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? Ou visto o filme, ou lido o livro. Pois bem, o tio Diggory que aparece lá é esse Diggory aqui. Beleza? É. Lembra que lá no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa aparece, depois que eles descobrem o armário e tal, aparece um carinha que é um professor, e ele fala, ah não, esse armário aí, eu daria outro mundo. Então, é o Diggory. Sim, tem relação, tem relação. Tem total relação, ok? E. Não, tudo bem, pode ir. Já deu horário na sala. Tchau, João. Não esquece do resumo, tá bom? Melhores. Tá? Era o tio Tigre. Beleza? O que aparece na figura da roupa é do sobrinho do mago. Tá bom, gente? Gostaram? Vou continuar com essa. Ó, já foram 2 capítulos hoje. Vamos ver conseguir. São 15. A gente acaba em 7 semanas. Ele é mais. Né? A gente vai falar Ele é Eu mais. já li livro maior. Mas Eu já li livro maior. Esse é Oi? um livro profundo. Ah, não, sim. Mas é porque geralmente a gente lê, sei lá, É. meia hora, 1 hora todo dia, né? A nossa aula de literatura só É, é Eu por lia semana. um depois do Então demora bem almoço. mais. Um dia. Sim. Às vezes eu leio no almoço também. Olha só. E eu Você vai terminar rápido ele. 3 em cada dia. tô acabando o quarto. E aí, depois que você acaba esse, aí você vai lendo todo, aí eu vou ler todos, aí vê que todos têm uma relação também. Vamos. Beleza, gente. Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu parar a gravação aqui.